Olá, alunos do 7º ano do Centro Educacional Crescendo com Jesus. Aqui é a professora Thaisa de História. Vamos continuar a nossa revisão de feudalismo aqui no canal da escola. Na aula passada, eu comecei a falar de como se deu a formação dessa sociedade feudal. Falei um pouquinho como é que estava dividida essa camada social, né? Entre clero, nobreza, camponeses que estavam divididos entre servos, né, e vilões. Falei para vocês da diferença que a Idade Média está dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, e ela está dividida porque acontece nesses dois períodos vários processos diferentes. Hoje eu vou destacar aqui dois tópicos. A primeira é em relação à suzerania e vassalagem, e a outra em relação ao papel da mulher. Todos esses dois temas, eles são importantes porque eles tratam das relações sociais na Europa medieval. Aqui nós temos um quadro onde tenta resumidamente mostrar o que seria essa relação de suzerania e vassalagem. É uma relação onde você tem o suzerano, que geralmente é um nobre, tá? Assim como o vassalo também é uma relação de aliança entre nobres. Não é entre nobres e servos, e sim entre nobres. O suzerano é aquele que oferece proteção a outro nobre e concede o feudo a ele, tá? E quem recebe a terra, que no caso a gente chama de vassalo, esse indivíduo que também é nobre e que recebe a terra, a gente chama de vassalo. Ele tem a função de prestar serviços militares e ele tem que ser fiel a esse suzerano. Então, quem é o suzerano? É o nobre que dá proteção e concede feudo a outro nobre. E quem é o vassalo? É o nobre que recebe a terra, jura fidelidade e presta serviço militar. Ou seja, quando esse suzerano tiver que entrar em conflito com outros territórios ou com outros grupos, esse vassalo tem que lutar ao lado dele. E esse vassalo, ele de repente pode ser suzerano de outro nobre? Pode. Esse mesmo vassalo, se porventura ele quiser ter esse laço, essa aliança com outro nobre, pode. Só que já no caso, se ele conceder algum pedaço de terra e oferecer proteção para esse outro nobre, para este outro indivíduo, ele não será mais vassalo, ele vai ser suzerano do outro indivíduo. Então, nada impede que ele seja vassalo de um nobre, mas que possa ser suzerano de outro. Como é que fazia para que ocorresse essa aliança? Era feita uma homenagem, uma espécie de cerimônia, né? Para que esse laço entre suzerano e vassalo acontecesse de fato, fosse concretizado, era organizada uma reunião solene conhecida como homenagem. Nessa ocasião, o que acontecia? Sempre tinha a presença de um membro da igreja, onde ele mostrava uma relíquia religiosa ou a Bíblia, como você está vendo aqui, que perante a Bíblia o vassalo tinha que fazer o juramento dele a si mesmo como nobre. O nobre, ele fazia uma doação de terra. Geralmente era um saquinho que tinha um saquinho de terra ou com um punhado de terra para simbolizar que ele está entregando ao vassalo um feudo ou parte do feudo. E tinha uma série de liturgia. Só que esse acordo, ele era oral, ele era verbal, né? E para finalizar, eles davam um beijo no rosto na entrega de um objeto que seria representando, no caso, o feudo, que um saquinho com um pouquinho de terra, era para justamente mostrar que esse acordo estava sendo selado, tá? As mulheres na Idade Média. O que nós podemos falar em relação às mulheres? Primeiro, que existiam
vários papéis, ela exercia vários papéis. As mulheres poderiam ser apenas esposas, mãe, camponesas, artesãs, enfermeira ou até rainha. Então, em relação a que papel social ela exerce, ela poderia ser os mais variados. Porém, uma coisa ficava certa. Independente do papel que ela exercesse, a mulher ela sempre estava, ela era vista de forma inferior em relação aos homens, né? Claro que tinham mulheres que era exceção, uma outra se aventuravam em conflitos, em guerras, se tornaram guerreiros, mas isso não era a regra. Isso era a exceção. Então, geralmente, o homem estava sempre à frente dela, era colocado sempre como superior a ela. E ela estava atrelada sempre à figura masculina, sempre submissa em relação ou de um pai ou do marido. Se ela não tivesse mais pai, fosse viúva, ficaria sobre tutela do irmão. Então, nesse sentido, ela sempre estava obediente a alguma figura masculina. E ainda tem um detalhe aí. As mulheres que eram consideradas desobedientes, que eram consideradas bruxas, elas eram levadas a um julgamento e caso fossem julgadas culpadas contra o crime contra a religião, já que quem colocava os dogmas e ensinamento era a religião católica, elas eram queimadas vivas. Né? Elas eram acusadas de muitas vezes de bruxaria, elas eram acusadas de tentar desviar a conduta, de estar em pecado, enfim, e elas acabavam sendo julgadas e mortas na fogueira. Ainda falando sobre o papel das mulheres, sobre o desenvolvimento, o que a gente tem para destacar aqui? As filhas, elas eram totalmente excluídas da sucessão. Então, o que acontecia? Quando elas contraíram o matrimônio, ou seja, quando elas casavam, elas recebiam dote, que poderia ser constituído de bens, só que esses dotes, eles eram administrados pelo marido e o dote, no caso, ia para o pai. O pai ou a família, no caso, recebia o dote e os bens que fosse colocado, que estavam sobre tutela do marido, ficavam sobre a tutela do marido. Ela não administrava nada. E caso ela, de repente, viesse a se tornar viúva, quem administrava era sempre uma figura masculina, ou o pai ou o irmão. Né? O casamento, ele não era um casamento visto de uma maneira amorosa. O casamento, ele era um pacto entre famílias, que ela tinha um objetivo de simplesmente gerar filhos, de procriar, de formar família. Então não era um casamento por amor, era uma negociação, né? A filha, a irmã, a esposa, ela servia somente a referência de um homem que estava servindo. Então, todas as atividades dela estava ligada à figura masculina. Então, esse era o papel da mulher durante a Idade Média. Na próxima aula, falaremos sobre o papel da Igreja Católica na Idade Média. Beijos!